pelas respostas até agora. Eu queria começar aqui dando duas informações. Uma, aliás, veio ali na própria sugestão do Dr. Pedro Alau. Nós tínhamos preparado, o senador Rogério e eu, um projeto de lei que cria o Memorial de Vítimas Brasileiras da Covid-19 e dos profissionais que atuaram no enfrentamento à pandemia mundial. Seria bom que se tornasse um projeto da própria comissão e que nós pudéssemos aprová-lo no momento adequado. O outro fato é que eu apresentei, mas também gostaria que se transformasse num processo coletivo, um projeto de lei que garante um amparo a 45 mil órfãos e órfãs dessa pandemia. Muitos deles que perderam pais e mães estão sendo criados por outrem, por outros parentes, e é justo que o Brasil, que o Estado brasileiro dê um amparo a essas pessoas por intermédio de uma pensão, enfim, acho que é algo muito necessário. Então seremos vários, 3 ou mais, ótimo. Bom, a outra questão que eu gostaria de colocar é que já vimos aí essa manifestação tanto da doutora Jurema quanto do doutor Pedro Alau, no sentido de que é inaceitável que o governo tenha assumido, que o presidente da República tenha assumido a tese da contaminação em massa da população na expectativa da obtenção da imunidade coletiva por transmissão. Mas é um fato e a cada dia que se passa esse fato vai se confirmando. E o interessante é que toda essa condução da pandemia feita pelo governo federal, ela é de conhecimento e consciência das pessoas de que estão cometendo um crime. Engraçado que a gente traz aqui os integrantes do governo e a gente pergunta, mas tal coisa? Não, eu não sou a favor da imunidade de rebanho, eu não mandei fazer tal coisa. Às vezes, bota ali naquela tela ali, só falta o cidadão ou a cidadã dizer, mas aquele ali não sou eu, não. É assim, não nega o que está registrado, o que está visto, enfim. Então, essa é uma coisa importante da gente dizer. Eu acho que essa tese, ela tem que permear fortemente o relatório que essa comissão vai aprovar. A tese de que o governo deliberadamente, intencionalmente, optou pela contaminação em massa da população na expectativa de, com isso, controlar a propagação do vírus. Mas eu queria desenvolver algumas questões, algumas perguntas. A primeira delas, aqui, outros que também se fingem de mortos, né? Ainda essa semana, o doutor Osmar Terra, que é médico, que é deputado, veio aqui na nossa frente dizer que o governo Bolsonaro não pôde fazer o que tinha que ser feito porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão e impediu que ele fizesse. Eu disse a ele na hora que não fizesse isso porque ele sabia que isso era uma mentira. E aí o que eu quero perguntar é exatamente qual o peso da inexistência de uma coordenação central nesse processo de enfrentamento à pandemia na produção desse número de mortes. Ou seja, o fato de o governo federal ter deixado a cargo de estados e municípios fazerem do jeito que pudessem, desarticuladamente, descoordenadamente, esse enfrentamento, que influência teve isso nesse resultado trágico que nós estamos vivendo hoje? Porque nós sabemos que o SUS
ele é tripartite e o papel de coordenação para todas as situações é do Ministério da Saúde. Eu, inclusive, até mandei para o doutor Pedro Alau um estudo que eu vi feito nos Estados Unidos sobre a condução da pandemia pelo Trump, e eles chegavam à mesma conclusão de que 2/3 das mortes eram evitáveis, e eles atribuíam ao fato de não ter havido coordenação entre estados e governo central, e utilizavam só 3 critérios: a proibição de viagens entre os estados, o uso da máscara e o fique em casa. E chegavam à conclusão, inclusive, que o uso da máscara era o mais importante. E chegavam a essa conclusão de que se tivesse havido uma coordenação por parte do governo Trump, eles teriam evitado 2/3 dessas mortes. Eu queria que vocês pudessem comentar no Brasil se isso se expressa corretamente ou não. Segundo, esse tema dos indígenas, isso já foi efeito de boa parte das denúncias que foram feitas. No início, o governo não estava querendo fazer vacinação de indígena, não. Pelo contrário, o tempo inteiro, durante a pandemia, o governo jogou contra os povos indígenas e a favor da contaminação desses povos. As barreiras sanitárias que foram feitas pelos próprios índios foram derrubadas, os garimpeiros e os mineradores entraram nas aldeias, nos espaços pertencentes aos índios, e isso gerou casos. Nós tivemos distribuição em massa de cloroquina para os índios, fake news o tempo inteiro para que os índios não se vacinassem. O presidente da República vetou um projeto de lei que garantia água potável, garantia auxílio emergencial, garantia leitos hospitalares, garantia cestas básicas, máscaras. Ele vetou. Foi o Congresso Nacional que derrubou esse veto. Então, para mim, é muito claro que há razões mais que suficientes para a gente ter aquele resultado lá. E eu fico, assim, muito... Me causa espécie, não é? O fato de que aqui existem pessoas que são muito esclarecidas. Todos os senadores aqui têm um nível de formação universitária, alguns foram gestores, secretários, ministros, governadores, prefeitos. E essas pessoas aceitam a visão de que a excentricidade do presidente da República é algo aceitável. A grande responsabilidade por aqueles 507.240, o senhor está certo, doutor Pedro Alau, é do presidente da República. Foi ele que desdenhou das medidas sanitárias necessárias, foi ele que sabotou as medidas de isolamento social que precisavam ser tomadas, foi ele que desdenhou as vacinas, desacreditou as vacinas e não comprou as vacinas. Ele foi rápido para comprar essa Covaxin, que está agora sob suspeita. Mas o restante, não é? Então, eu entendo que é importante ser base do governo, sei que é muito difícil nesse governo, mas, pelo amor de Deus, alguém querer aqui fazer contestação de que esses números não correspondem à realidade, querer comparar com outros países, não me interessa se nos outros países os números são precisos ou não, eu quero saber que no Brasil são 507.240 famílias que perderam entes queridos. E o presidente da República tem responsabilidade direta sobre isso. E eu espero que cada senador aqui, diante do grau de esclarecimento que cada um tenha,
tenha absoluta clareza em relação a essa questão e dizer, não, até o fim do ano vai vacinar todo mundo. E esses que morreram? E boa parte desses que poderiam ter sido vacinados? Não tem responsabilidade, não tem culpa? Claro que tem. Então, isso é muito importante. Então, eu queria deixar essa pergunta para cada um dos nossos debatedores de hoje. Que diferença fez o fato do governo federal, do Ministério da Saúde, do presidente da República não terem assumido a coordenação desse processo de enfrentamento à pandemia em termos de número de casos e número de mortos? Obrigado, senador Humberto. Doutora Jurema. Vai ser. Muito obrigado, por gentileza. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Eu gostaria de manifestar, em primeiro lugar, que a falta de uma liderança, a falta de um trabalho centralizado pelo Ministério da Saúde foi muito bem debatido nessa comissão pelo Dr. Cláudio, sanitarista que veio aqui e explicou o papel, como se estrutura o sistema de saúde brasileiro e por que uma liderança é tão importante. Gostaria de fazer referência também, como cientista, porque eu acho que isso é necessário, eu ouvi muitas vezes o senador Eduardo Girão se manifestar aqui na CCPI, dizendo que essas responsabilidades têm que ser apuradas em todos os âmbitos, nível federal, estadual e municipal. E eu quero dizer, senador, que eu concordo integralmente. Se o espaço de apuração é nessa CPI ou outro espaço, isso é uma discussão que vocês, senadores, podem ter. Mas certamente que essa responsabilização em diferentes camadas é importante para que a gente supere esse momento triste na história do nosso país. Mas a gente também não pode deixar de admitir, aí eu falo diretamente para o senhor, senador, que a liderança nacional tem um papel. Nem o senhor, nem eu, fomos eleitos com 57 milhões de votos. Quem é eleito com 57 milhões de votos tem um papel a exercer na maior crise sanitária da história do país. E o que nós estamos trazendo aqui é que quem foi eleito para administrar o país e deveria ter exercido a liderança durante a maior crise sanitária da nossa geração, não o fez. Se uma parte dessa responsabilidade pode ser compartilhada com outros gestores, ok, tem que ser investigado, concordo integralmente. Mas nós não temos, senador Humberto, como desagregar qual o percentual específico do presidente, qual o percentual é do Ministério da Saúde, qual o percentual é de um governador que eventualmente comprou respirador superfaturado. Essa conta é muito difícil de ser feita. O que a gente pode, como cientista, é analisar, por exemplo, os dados do Brasil. Mesmo o Maranhão, que é o estado com menor taxa de mortalidade no Brasil, tem uma taxa muito maior do que a maioria dos países do mundo. O que traz a reflexão de nós, pesquisadores, que na falta de uma liderança nacional, por mais que uma liderança estadual tente adotar as políticas baseadas na ciência, não consegue. Porque a liderança nacional dificulta esse processo. Nenhum estado brasileiro tem menos do que 100 mortes por 1 milhão de habitantes. E tem muitos países do mundo, talvez quase 100 países do mundo, que têm morte menor do que 100 por 1 milhão de habitantes. Então, não tem como os governos estaduais darem conta num cenário em que a liderança maior do país desdenha das medidas pactuadas pela ciência. E já que o senhor trouxe o caso dos Estados Unidos, eu peço a todos os senhores senadores, senhoras senadoras, que entrem naquele site Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, que todo mundo entra. Olhem o primeiro gráfico de mortalidade que aparece só para os Estados Unidos e botem uma linha no gráfico quando que trocou o governo. E vocês vão ver qual é o impacto que tem a troca de um gestor que está conduzindo mal a pandemia. Olhem esse gráfico antes de a gente tentar politizar essa discussão. Olhem o gráfico americano enquanto o presidente era o Trump e depois que mudou o presidente. Por que tem aquela mudança tão drástica no gráfico? A liderança exerce um papel importante. Obrigada, presidente. Obrigado, senador Humberto. Primeiro eu quero dizer, senador, que ninguém melhor que o senhor, que foi ministro da Saúde, para compreender todos os desafios
que nós enfrentamos na condução dessa pandemia e todas as suas ausências, né? O senhor conhece a responsabilidade, o papel de um ministro da Saúde, o senhor conhece a responsabilidade e um papel da Presidência da República na condução dos desafios nacionais na saúde da população. O senhor conhece. Mas, já que o senhor me pergunta, né, eu sigo respondendo na linha do doutor Pedro Halal. Era fundamental, como o nosso estudo fala, era fundamental que, diante de uma ameaça, que não era uma ameaça da minha cidade, não era uma ameaça somente do meu estado, era uma ameaça nacional, que estava afetando dramaticamente países, não uma cidade ou outra em diferentes partes do mundo. Não era uma ameaça que estava colocando em questão qual é a coloração política da liderança nacional. Não era disso. Todos os líderes nacionais foram convocados a responder, e a responder baseado no melhor da informação, do conhecimento disponível naquele momento. E sim, senador, a gente precisa admitir, e o senhor traz o exemplo dos Estados Unidos, porque o exemplo dos Estados Unidos sugere, não é, que a liderança faz diferença, mas não é só o exemplo dos Estados Unidos. Nós sabemos que a liderança faz diferença, sempre. A liderança faz diferença para unir o país, a liderança faz diferença para garantir confiança nos agentes que estão enfrentando o desafio, a liderança garante a coordenação, a pactuação entre os diferentes gestores das diferentes esferas para que se possa caminhar no sentido da solução, da melhor solução. Como eu disse aqui, algumas lideranças locais fizeram alguns esforços corajosos que diminuíram um pouco a tragédia das mortes evitáveis, mas não era suficiente, porque não dispõe todos os elementos. Como eu disse, a doença entrou por aeroporto, por exemplo, né? A doença requer confiança na informação, confiança nas medidas. A doença requer que o investimento adequado, seja em mais pesquisas, seja em insumos, seja ação. Requereu, por exemplo, estímulos nacionais contundentes ao complexo médico-industrial, às indústrias no Brasil, e que no momento, não é? E tardou demais, faltou tudo, né? Nós recebemos oxigênio de outros lugares, ainda estamos contando com as lideranças nacionais de outros países. Os Estados Unidos vai mandar 3 milhões de doses da vacina da gente. A gente está contando com as lideranças nacionais. Quando a gente foi chamado a participar do COVAX Facility, a gente recusou, a gente titubeou. E não fui eu, não foi o senhor. Nós sabemos quem foi que recusou e titubeou. Então, para mim, senador, mas eu sei que essa CPI, que tem esse mandato, para mim, as evidências estão colocadas. Mas aqueles que não acreditam, aqueles que ainda duvidam, e eles têm razão, não estou discutindo se está certo ou errado duvidar dessa afirmação. Estou dizendo, promovam mais estudos, invistam na pesquisa, mas não deem como certo sim ou não. Invista, pergunte, né? Avalie, investigue, para poder, né, trazer os elementos que podem ser atestados. O senhor faz referência, senador, à situação dos indígenas, que precisou de muita luta para ser atendido. E o PL, né, o projeto a lei aprovada aqui foi vetada para os indígenas e quilombolas. Não é à toa que esses dois grupos populacionais são o que, comparativamente, os dados que estão disponíveis sugerem que eles são entre os grupos mais afetados pela pandemia no Brasil. Água potável. Olha, eu sou do tempo, eu já tenho idade suficiente, eu sou do tempo que a gente dizia que a gente não nega um copo d'água para ninguém. E a gente vive uma época em que o presidente da República nega água potável. O que quer dizer isso, senador? O que quer dizer isso, senador? Por quê? Eu não estou discutindo aqui o viés ideológico, senador. Eu não estou discutindo aqui se é esse partido, se é outro partido. Eu estou dizendo por que, se a água, se a higiene, se a água potável faz diferença na vida ou morte, na Covid, na diarreia, em tantas outras afecções, por que alguém, em vez de encontrar soluções para garantir o acesso, alguém veta um projeto e dá isso por certo? Eu não compreendo, senador. Eu não estou discutindo ideologia, não. Estou discutindo desde essa dimensão humana, de não negar água a quem precisa, e particularmente a dimensão da liderança diante de um desafio tamanho. Qual é a responsabilidade da liderança se não cuidar da nação a que ele representa, se não cuidar, salvar a vida, fazer de todos os esforços para salvar a vida dessa nação, tendo votado nele ou não? Não há outra responsabilidade, não há outra expectativa.
É um dever pela lei, é um dever ético, é um dever moral. E esse dever, senadores e senadoras, não foi respeitado. Obrigado, doutora Jurema. Senador Humberto. Eu queria fazer um último registro aqui, de me solidarizar com o doutor Pedro Halal. Acompanhei todo esse processo de perseguição que foi feita a ele. Quero também registrar aqui minha solidariedade a uma outra pessoa que tem sido brutalmente perseguida pelo seu trabalho científico, que é o professor Marcos Lacerda, lá do Amazonas, e que tem sido vítima permanente 15 segundos. dessas hordas digitais que existem no Brasil, além de mais grave, de ameaças de morte.